E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu não tô bem não, mas tá tudo bem. Esse projeto de vamos conhecer vidas iranianas me descompensou completamente, em cima de problemas que eu já estava tendo aqui em casa, mas a gente vai resolver isso com o tempo. Se você não entendeu nada, o porquê da nova capa do canal, ah, isso daqui é uma arte japonesa e ela diz muito sobre a interação do homem com a natureza e o quanto a habilidade dele navegar no mar, essa habilidade ela só é viável até certo ponto porque os mares têm forças incontroláveis e não é porque você estudou muito o mar que você se torna capaz de sobreviver a ele. É, Eu quis conhecer vidas palestinas, iranianas, brasileiras, japonesas, chinesas e esse conhecimento ele só está me fazendo ter dimensão do tamanho da onda. A gente vai dar uma pegada no canal, eu sei que vocês vão me entender porque vocês estão aqui por minha causa e não por causa das besteiras que eu falo. Só que eu vou tentar resolver menos o mundo e vou tentar resolver a vida de pessoas com questões pontuais e que podem ser úteis. Eu tenho que responder uma dúvida de vocês a respeito de onde vem essa preocupação em influenciar pessoas a fazer coisas que podem não ser boas para elas, só que eu não tenho energia para fazer isso agora. E como a gente tem aqui uma congregação muito pequena, mesmo essa comunidade pequena, ela consegue ter um acúmulo de pedidos ao longo do tempo quando eu não interajo o suficiente com o canal. Então, oportunamente hoje eu quero falar sobre dinheiro, e a gente vai falar da ilusão do preço médio e da ilusão do meu Deus, como eu sou um bom gestor de dinheiro porque eu tô ganhando pra caralho. A gente vai falar de preço médio. Eu me dei o trabalho de fazer uma tabela fictícia de um balanço completamente imaginário porque eu quero compartilhar com vocês a importância de você entender que não existe número absoluto que diz o quanto você é um bom investidor e o quanto você usa bem o seu dinheiro, e o quanto o apego a métricas que dizem para você que você é um bom investidor podem fazer você perder oportunidades incríveis de ganhar dinheiro simplesmente porque você não está procurando por elas. Tudo bem? Para você entender esse vídeo aqui, você precisa, no mínimo, ter superado a playlist de dinheiro. Você tem que ter passado por talvez um momento de deslumbramento, chegar na playlist de dinheiro e falar: Meu Deus, quanto conhecimento foda, esse cara é muito bom. E você deve ter chegado, né? Pelo menos num ponto em que você olhe para a playlist de dinheiro e fala: Nossa, mas quanta coisa óbvia, cara. Perdi meu tempo vendo esse negócio. Se você entendeu a playlist de dinheiro, você vai entender isso daqui e talvez tenha um ponto cego aqui, ó, atrás de você, fazendo você perder oportunidades. E esse ponto cego tá dizendo você é um gestor foda pra caralho da sua grana e você tá se sentindo inteligente e tá deixando de ganhar dinheiro em várias oportunidades que você talvez não esteja enxergando. Hoje é uma data oportuna para falar sobre isso, porque hoje é dia 6 e hoje é a data de corte de muitos fundos imobiliários. Isso daqui é um fundo imobiliário, não interessa qual, ele é imaginário, ele tem elementos de diferentes fundos. Então vamos supor que em dezembro de um ano qualquer, você estudou esse fundo e entendeu como ele funciona. E aí não cabe explicar aqui, mas você já entendeu por que um fundo que valia R$ 90 num dia, de repente passou a valer 60. Você já entendeu o que fez esse preço do mercado cair, você entendeu aquele evento e você tem a sua opinião do quanto você acha que aquela perda representa e você viu, você achou que o mercado ele exagerou na derrubada de preço, o mercado vive fazendo isso. Então, por análise, você falou, olha, nunca mais o dividendo vai voltar ao que já foi, mas talvez ele seja bom o suficiente. É um fundo arriscado, mas estou disposto a correr esse risco. Imagine um fundo qualquer de sua carteira com essas condições. E aí você foi lá e pegou uma grana que você tinha, 13º bônus, herança, não interessa. Você conseguiu vender uma areia, velho. Você pegou esse dinheiro e comprou 200 cotas desse fundo. Então, você tem a posição de mercado na época e você formou o seu preço médio porque você pagou R$ 60 na cota.
Esse fundo, ele começou a pagar 70 centavos, e você falou, meu Deus, começou um bom injetor de dinheiro, porque eu achei um fundo que tá rendendo mais de 1% ao mês. Começou inteligente, cara, começou foda. E o que aconteceu no mês de março, inadimplência? Porque um dos motivos que fez o preço cair aqui, gerou uma inadimplência aqui, você falou, porra, se fudi. Mas tudo bem, 50 centavos em cima de 60 reais tá um excelente yield. E eu perdi dinheiro aqui porque eu comprei esse negócio por 50 por 60 e agora tá 68. Mas tudo bem porque eu acho que pode recuperar, mas também pode não recuperar. E esse cara pode voltar a pagar aluguel e ele pode eh, não pagar aluguel nunca mais e ser despejado daqui 2 anos, e eu posso nunca mais conseguir alugar esse imóvel. Você pensou tudo isso, mas foi um risco que você estava disposto a correr, porque você pagou 60 num negócio que uma semana antes, um mês antes, valia 90. Então você já estava preparado para isso. No mês seguinte, o cara pagou uma parte daquilo que ele tinha deixado de pagar e pagou o aluguel normal. Ele pagou 70 centavos e deu mais 5. Falou, olha, desconta lá da minha dívida e depois eu acerto aí. Valeu, falou. Então, o seu preço médio, ele continua o mesmo. E o que que é o preço médio ajustado? Se você tem uma corretora, você sabe o que é isso. É os 60 reais que você colocou, menos todo mês aquele dinheiro que você recebeu de yield, de rendimento, de aluguel. Então você falou, bom, né, um negócio de 58,60, eu, ele pode voltar a pagar mais ainda, eu vou segurar esse negócio. E agora, quase no final do ano, você tá olhando para isso e tá falando, eu sou foda pra caralho, eu corri um risco aqui, ó, de cota patrimonial é mais de 100 reais, eu paguei 60 e tá dando um yield de 70 centavos, reloginho, porque o cara não atrasa mais, eu sou muito inteligente. Então olha o meu preço ajustado, cara, eu tô com 53 reais de preço ajustado e tô tendo 70 centavos de aluguel. Eu sou muito inteligente, mas aí, como você é um cara que acompanha relatórios, esse fundo não existe, tá? Como você é um cara que ele é imaginário, esse fundo, não me pergunta qual que é, porque você quer comprar. Eu quero que você entenda o racional aqui, me supere. Como você lê relatórios e outubro, é mês de relatório, você pegou um relatório e falou: caralho, caralho, os caras fizeram um acordo, eles vão pagar o aluguel lá de março que eles não tinham pago, cara. Então o fundo vai receber mais centavos e aí ele vai render mais. E o mercado não está percebendo isso, e o preço da cota ele está mais ou menos o que era para ser mesmo, que tá uma recuperação sangrenta, lenta, porque todo mundo está muito desconfiado e acha que o inquilino pode falir, vazar, sumir a qualquer momento. Mas agora eles vão pagar o negócio que estava atrasado desde março. E o preço no broker não está mudando. E aí você fala assim, eu vou comprar mais cota agora, porque agora eu recebi 13º, participação de lucros, herança, vendi uma areia, cara, eu tenho dinheiro agora e eu quero aportar em alguma coisa. E você fala, isso daqui é uma oportunidade, mas, não, velho, eu não vou comprar. E aqui é a armadilha. É sobre isso que se trata esse vídeo. Sabe o que acontece? Eu paguei tão baratinho, eu paguei 60 reais. Aí quando eu abro o broker, eu fico feliz porque o meu broker, ele fala que eu sou inteligente. Porque ele fala que eu paguei 53 reais no negócio que tá rodando 70 centavos de aluguel. E aí eu tenho um ganho de capital de 18%. Porque o ano inteiro ele ficou subindo um pouquinho. E, e agora eu tô com 18% de ganho, fora os dividendos. Olha como você é inteligente pra porra. Porque ele me deu um monte de dividendo, mais de 1% ao mês, tá me dando mais de 12% ao ano. Mais de ganho de capital é 18% ao ano. Isso daqui me rendeu 30%. E aí eu tô com preço de entrada baixinho, já tive um monte de dividendo, vou receber mais ainda. Que da hora, mas aí se eu comprar mais, o que que vai acontecer? Se eu comprar mais 200 cotas, o meu preço médio, ele não vai ser mais os 60 reais que eu paguei. Ele vai ser os 60 reais que eu paguei, mais o... Qual seria essa conta? Isso daqui seria os 60 reais que eu paguei em 200 cotas, mais 71, que é o preço de hoje, dividido por 2. Então, o preço médio passa a ser 65,50. E a partir daqui, tudo o que eu for fazer o cálculo vai ser em cima de 65,50. Então, o meu dividendo, o meu ganho de capital, que ontem era 18%, hoje ele passa a ser 8% só.
O meu ganho de capital acumulado, ele vai diminuir também. Eu não entendi por que esse número, mas confia que está certo. Esse dividendo acumulado, dividido pelo total aportado, esse dividendo acumulado, dividido pelo total de aportado até hoje, ele vai ter uma redução drástica. E então o yield sobre a entrada, isso tem que estar errado. Esse yield desse mês de 85 centavos, de 86 centavos, dividido pela entrada, vai ser alto porque esse valor aqui é alto. Mas no mês que vem, ele tende a 70 centavos novamente. Por quê? Porque o aluguel atrasado já vai ter sido recebido. Se o aluguel ele volta a ser 70 centavos, o yield por preço de entrada, ele vai mudar. Ele não vai ser mais 1,17. Ele vai ser menos de 1. Aqui, tô falando besteira? Não, não, vai ser mais de 1. Mas, enfim, vai ter uma queda nesse yield. Ok? Para a gente saber do quanto, é só colocar 70 centavos aqui. Então você cai de 1,17 para 1,7 e você não quer isso. Por quê? Porque é ruim ver as métricas do seu broker caindo. É ruim. E aí, quando você vai ver Tem uma série de indicadores aqui que, por conta da subida do seu preço médio, vão parecer que você é um investidor pior do que você era ontem. E essa é a armadilha. Porque tem gente que deixa de vender porque não tem liquidez. Porque comprou tão barato que se vender agora vai ter que pagar uma fortuna de imposto porque comprou muitos anos atrás. E tem gente que não compra mais porque não quer derrubar preço médio, porque não quer derrubar o ganho por aporte. E isso é meio burro. Isso é meio burro, porque imagina, hoje é dia 6, hoje é a data de corte. Se você comprar esse fundo hoje, você vai ter direito a esses 86 centavos. E a hora que o mercado vê que o fundo pagou 86 centavos de yield, o preço dele no mercado vai cair ou vai subir? Porque aí vão querer saber assim, por que que no mês de dezembro, que não teve correção e repasse de valor de aluguel, não teve atualização de preço de aluguel, por que que esse dividendo veio a mais? Ah, é porque o inquilino que estava devendo é, do mês de março, ele pagou os meses atrasados. Então, teve, teve esse a mais. As pessoas elas vão querer, vão se dispor a pagar mais ou menos para esse fundo. Aí a pergunta que você tem que fazer sobre preço é: as pessoas passaram a confiar mais ou menos nesse fundo? E se elas passaram a confiar mais, o preço tende a subir. E depois da divulgação de dividendo, não precisa nem ser depois do pagamento, depois da divulgação de dividendo, esse preço ele pode variar no mercado. Então, existe a possibilidade disso daqui cair? Sim. Existe a possibilidade de subir? Também. Qual que é a possibilidade maior? Não sou eu que vou analisar. Mas imagina que essa cota, ela. Imagina que você queira fazer um day trade. Imagina que você queira comprar hoje para vender amanhã, depois da divulgação. E depois que você já vai ter esses 86 centavos. Você tem essa possibilidade de vender as 200 cotas que você comprou. Se cair o preço por algum motivo, você se lascou. Você se lascou porque o preço caiu e ainda assim você decidiu vender. Desse valor aqui, você ainda vai ter que pagar imposto. Por quê? Porque o imposto ele é calculado no seu ganho de capital, levando em consideração o preço médio, não o preço que você pagou ontem. Quanto você pagou ontem não interessa. É o preço médio que importa. Então, se você tinha um preço médio de 60 e hoje você comprou 200 cotas e o preço foi a 65 e amanhã você vende por 70, mesmo você tendo comprado por 71 ontem e vendendo por 70 hoje, mesmo isso sendo um prejuízo, ele vai levar em consideração o preço médio. E ele vai falar, bom, ele vendeu por 70, comprou por 65, o governo vai falar assim, esse cara teve lucro, porra. Então ele vai te cobrar e você vai ter R$ 900 tributáveis aqui. Por quê? Porque é o lucro que o governo entendeu que você teve ao vender esse negócio. A alíquota é 20% sobre o lucro. Então você vai gastar 3.200 hoje, você vai receber
Não, você vai gastar 14.200 hoje para receber só 14 amanhã. No day trade você perdeu 200 conto, se o preço cair. Só que desses 200 contos que você perdeu, desses 14 mil que você recuperou, você ainda vai ter que pagar 180 de imposto. Ou seja, a perda do day trade mais o imposto que você vai ter que pagar vai fazer com que você se lasque em R$ 380 se isso aqui cair e você ainda assim decide vender. Mas vamos supor que todo mundo recebe 86 centavos de dividendo e fala assim: Meu Deus, esse fundo é bom demais, vou comprar mais. E aí todo mundo quer comprar mais no mesmo dia. E aí pouca gente quer vender nesse dia porque tá feliz porque ganhou 86 centavos. E aí a pessoa fala: Eu vendo, mas eu vendo se for por 75. E as pessoas começam a comprar por 75 e você vende por 75. Aí você gastou 14.200 hoje e amanhã você saca 15 mil. O lucro da operação, levando em consideração o preço médio novo de R$ 65, vai ser de 1.900. Você vai dar 380 para o governo. Olha que engraçado. Você lucrou 800 e você teve que pagar 380 para o governo. O seu lucro foi só de R$ 420 positivo. E aí você fala governo que não devia existir, Estado que só contamina a vida das pessoas. Sim, você vai ter que dar esse dinheiro porque é a participação do lucro. Mas você fala, mas eu lucrei 800 e vou ter que dar 380 para o governo. Isso daqui parece um péssimo negócio. O que você não percebe é que o dia em que você realmente precisar de grana e o dia que você realmente precisar vender esse fundo, o seu novo preço médio é 65,50 e não 60. E aí você fez uma atualização e um dia, numa necessidade de liquidez, você pode ser muito grato por isso. Você lucrou não somente R$ 380, você diminuiu a quantidade de imposto que você vai ter que pagar um dia quando você quiser sair desse fundo, porque em algum momento você pode falar, agora eu quero vender todos os meus fundos imobiliários e comprar uma casa, comprar um apartamento. Um dia você pode fazer isso. E pagar uma parte desse imposto hoje pode fazer com que você tenha que pagar menos imposto amanhã. E quem está pagando esse imposto não é você, é o mercado. Porque você ainda saiu com lucro dessa operação. Você ainda saiu com lucro da operação. Então, o que você pode entender é que, na verdade, você ganhou esses R$ 800. Tanto que você vendeu comprou por 14.200 e vendeu por 15 mil. O seu lucro ele foi de 800. O governo levou quase metade disso, mas o seu lucro foi esse, porque esses 380 que você vai dar para o governo agora são 380 que você não vai precisar dar para o governo amanhã. Imagina se você consegue fazer essa operação aqui uma vez por ano, conforme o preço sobe, e você alinha o seu preço médio à realidade do mercado com lucro nas operações que você faz. Esse é um truque que pouco se fala. E talvez você entenda agora por que às vezes cria-se uma poluição artificial gigantesca em cima do fundo e depois todo mundo começa a fazer propaganda dele. Por quê? Porque um monte de gente ganha com isso, com arbitragem. Derruba preço, sobe preço, aí você vende, aí entra de novo. E mesmo quando você não tem uma movimentação de pontas assim, aqui no meio, pequenas oscilações podem gerar grandes ganhos ao longo do tempo. E eles podem não virar um escândalo na internet porque não viraliza, porque não bomba, porque eles são complexos, porque eles são difíceis de enxergar e porque eles não parecem ser uma fórmula mágica. O que você fez? Você simplesmente estudou um fundo 2 anos atrás, você entende bem dele, você entende bastante o fluxo do fundo, você entende o fluxo de demanda sobre ele, a liquidez que ele tem, a quantidade de operações, o quanto ele é transacionado no mercado. E ao longo do tempo, ao longo de anos, você vai percebendo como que o mercado enxerga esse fundo e como que o mercado reage às notícias. E aí você pode, talvez, se iludir ou não, ou ter certeza ou não, de que você entende essas flutuações de mercado melhor do que o mercado. E aí, não com todos os fundos do mercado, porque isso é impossível, mas com aqueles fundos que você elegeu para estudar, você pode ter ganho. Do mesmo jeito que corretores imobiliários, eles ganham muito mais dinheiro nas áreas de especialidade deles, porque na área de especialidade deles, eles conhecem até os moradores e por quanto eles estão dispostos a vender determinadas casas. E é isso que faz com que eles consigam conectar pessoas e ainda assim sair com um ganho enorme para eles.
Imagina que o mercado pira, e aí quando ele fala, bom, você estava rendendo 70 centavos quando estava R$ 70, então agora que rendeu 86, então ele vale R$ 86. Aí você fala, Fausto, mas o mercado nunca seria burro de pensar desse jeito, porque isso é imbecil. É o cara que não leu o relatório trimestral. Então, tem uma coisa para te contar. É, é. Então vamos supor que você deixa lá no broker uma ordem de venda ad eterno para vender quando bater R$ 86. E vamos supor que na terça-feira da semana que vem isso bata. Vamos supor que na quinta agora bata. Por quê? Porque foi divulgado o rendimento. E aí você vende por 86. Aquele fundo que você arriscou comprar por 14.200 porque você achava que ele valia mais do que 71 e porque você sabia que ele poderia pagar pontualmente um atraso de aluguel de março. Quando você pagou por 14.200 em 200 cotas isso daqui, você falou, talvez suba. E aí, quando sobe, vai continuar lá em cima para sempre? Não, porque isso daqui não é recorrente, né? Isso daqui não vai ficar para sempre. O mês que vem vai vir 70 centavos de novo e um monte de gente vai falar assim, ai, como eu fui burro, tá caindo, vou vender antes que caia mais. Não, Fausto, ninguém no mercado pensaria assim. As pessoas pensam. Então vamos supor que você viu o preço disso daqui explodir. Aí você vai vender uma coisa que você comprou na segunda-feira por 14.200, você pode vender na quinta-feira por 17.200. Isso daqui é o melhor cenário. Se acontecesse todo dia, ninguém precisava trabalhar, a gente vivia de day trade, tá ok? Mas aqui, como você conhece muito esse fundo, você ficou esperando lá que talvez pudesse acontecer essa oscilação. Essa oscilação aconteceu. Você ganhou 17.200. Quanto que foi o seu lucro tributável nisso daqui? O seu lucro de verdade aqui foi 3.000, certo? De 14.200 para 17.200. O seu lucro imediato foi 3.000. Qual que vai ser o valor tributável? Ele vai levar em consideração o preço médio de compra de 65,50. Então, você vai ter tributável um lucro de 4.100 nessa operação. Tudo bem? Que é o preço de venda que você vendeu por 86, dividido pelo seu preço médio, que é 65 vezes as 200 cotas que você vendeu. Isso daqui vai dar 4.100. Quanto que você vai ter que pagar para o governo por ele não ter feito porra nenhuma, simplesmente ter olhado ou não, você brincar no home broker? Você deve para o governo, só pelo fato de você ter ganhado dinheiro no mercado, R$ 820. Aí você vai falar, puta que pariu, que vontade de socar o Lula. Sim, o governo existe, você não pode fazer nada sobre isso. Por mais que você pense que pode. Você dá esses R$ 820 para o governo. Qual foi o lucro do seu day trade? O lucro do seu day trade foi esses 17.200 menos os 14.200 que você pagou para entrar, menos o imposto de roubo aqui de R$ 820. Quanto que sobrou para você fazer o que você querer? Você lucrou 2.180. E aí você fala assim, nossa, como eu sou inteligente, eu consegui fazer, eu consegui ganhar R$ 2.000. Não foi só R$ 2.000 que você ganhou. Você ganhou R$ 2.180, só que você ajustou o seu preço médio para cima. E quando você faz isso, você paga imposto e ganha dinheiro. Por quê? Porque lá na frente, vamos supor, no melhor dos cenários, que um dia, num futuro muito distante, a cota de mercado disso daqui passe para R$ 120. E aí você vende 200 cotas por R$ 120. Quanto que você vai ter que pagar de imposto? Você tá fudido. Porque você vai ter que pagar 120 menos os 65,50. Você vai ter um lucro disso daqui e aí você paga 20% para o governo. Você vai ter que pagar 10 por cota. Você vai vender 200 cotas, você vai dever mais R$ 2.000. Tem alguma coisa errada com essa conta. Enfim, é, quando você tem ganho de capital, quando você sai com lucro e ainda sobe o preço médio, no dia seguinte você vai olhar para o seu home broker, ele vai falar, você é um investidor medíocre. Porque olha o seu ganho de capital acumulado. Ele caiu antes. Antes ele era mais do que agora. Sabe qual que é o seu ganho de capital? É só 8%. Ontem você era um investidor que ganhava 18%. O seu yield por preço médio caiu. Tudo caiu. Por quê? Porque o seu preço médio aumentou. Então, o home broker ele vai ficar dizendo que você é um tonto. Porque as suas métricas elas caíram. Só que
essa é mais uma vez eu salientando uma coisa que, na verdade, já está presente naquela playlist horrível que eu fiz lá antes, que você não pode se orientar por preço médio. Se orientar por preço médio é uma ilusão muito grande, porque você vai se apegar a ele e não vai se desfazer de coisas em tempos bons para recuperá-los quando as coisas não forem tão boas assim. Fausto, então eu vou vender de day trade. Você sabe o que que é o day trade? O day trade é um cara que não sabe por que caiu de 90 para 60. Ele não sabe, porque ele não leu o relatório, que o inquilino pagou os aluguéis atrasados. Ele não entende por que que o rendimento saiu de 70 para 86. O day trader, que mexe com todas as ações e todos os fundos, ele não sabe porra nenhuma de nada. Ele tá olhando para um gráfico e falando assim: Fibonacci, esse é o cara. Se caiu é porque vai subir, e se desceu é porque vai afundar. E aí, olhando para essa curva aqui, eu sei que amanhã vai estar em tal preço. Ele pode até ganhar dinheiro, mas quando você ganha aleatoriamente, quando você ganha na cagada, não tem mérito de estratégia, não tem mérito de visão, não tem mérito nenhum de conhecimento. Então, as pessoas não vão. Você nunca vai acordar de manhã com 14 mil reais e vai falar assim: o que, que eu vou comprar hoje? Deixa eu analisar um gráfico. Essa ação aqui, para dar certo, para o Fibonacci estar certo, eu tenho que comprar ela um pouquinho mais caro. Então, eu vou comprar um pouquinho mais caro. Pronto, comprei. Para a curva dar certo. Se você não toma decisão desse jeito, você não deve se basear numa curva para prever quanto que determinada ação vai estar amanhã. O que você tem que olhar é o que as pessoas que consomem esse produto, o que pessoas que gostam de morar naquele condomínio, portanto, o que pessoas que gostam de comprar esse fundo pensam sobre esse fundo e sobre as notícias publicadas por esse fundo para o mercado. E aí você arbitra entre o que você acha que acontece de fato no fundo e o que as pessoas acreditam que acontece dentro do fundo. E saiba que no meio do caminho vai ter um monte de youtuber tentando fazer essa galera pensar que a coisa é diferente do que eles estão vendo, para quê? Para eles se comportarem da maneira que quem pagou o youtuber quer que as pessoas se comportem. E no meio do caminho vai ter um monte de gente falando assim: olha, aquele youtuber é um mentiroso, ele tá falando que o fundo é uma porcaria e nem é tanto, só para o preço cair. E ao invés de ir lá e contestar o cara na internet, as pessoas falam: vou aproveitar para comprar. E essa é a raça humana. E se eu faço isso, quem sou eu para criticar a moral de qualquer pessoa que se vende para qualquer partido político, para qualquer estado e para qualquer ideologia? A gente é todo raça humana, ser humano é podre por dentro. E aí a gente não pode salvar o mundo porque a gente tá nessa onda gigante. Então, pelo menos a gente tem que estar bem para cuidar das pessoas que a gente ama. Acho que é o jeito, né? Reflitam sobre isso, me questionem, me melhorem e principalmente me superem. Eu quero que vocês olhem para o meu canal um dia como: nossa, faz tempo que eu não vejo o canal do cara porque ele parou ali naquilo que ele falava mesmo. Me superem. É isso que eu quero. Se eu for lembrado por um degrau na vida de pessoas para projetá-las para lugares melhores do que onde elas estavam antes, já vai ter valido a pena. Abraço para vocês.